Hoje vamos aprender um pouquinho sobre engrenagens. Engrenagem é um elemento de máquina muito importante, né? É um elemento de máquina muito importante aí em vários tipos de mecanismos, em equipamentos, né? No nosso dia a dia, indústria automotiva e por aí vai. É um elemento de máquina importantíssimo, porque com ele eu consigo transferir potência de um eixo para outro. Além de transferir potência, eu consigo mudar algumas características dessa transmissão. Então, através do uso desse mecanismo da engrenagem, eu consigo alterar a velocidade de rotação de eixo, de um eixo para o outro. Consigo também alterar o torque, ou seja, a força que a engrenagem vai estar gerando nesse eixo, né? Lembrando que o torque é a força vezes a distância. No caso da engrenagem aqui, é a força que está sendo aplicada até a distância da ponta da engrenagem até o centro, ou seja, o raio, né? Então, com isso tudo, existem várias aplicações aí para engrenagens, né? Por exemplo, né, na indústria a gente tem a utilização de redutores de velocidade. Esses redutores de velocidade, eles simplesmente diminuem a velocidade de rotação, por consequência aumenta o torque também na saída, né? São utilizados principalmente para você adaptar o uso de motores elétricos para equipamentos que necessitam de um maior torque e uma menor velocidade. Então, a engrenagem possui essas características. Quando eu tenho um par de engrenagens atuando, como aqui nesse exemplo que eu estou mostrando, certo? A engrenagem menor a gente chama de pinhão. A engrenagem maior a gente chama de coroa. Então, nesse exemplo aqui, onde eu tenho essa engrenagem menor e essa engrenagem maior, o que é que está acontecendo aqui em uma transmissão com essas duas engrenagens? Então, primeiro, existe uma redução de velocidade, ou seja, na rotação por minuto de uma engrenagem para a outra. Enquanto essa engrenagem maior dá uma volta completa, essa engrenagem maior vai dar mais que uma volta completa. Então ela vai girar mais rápido. Então vamos supor que essa engrenagem estivesse na saída de um motor e aqui a engrenagem na saída de um redutor, por exemplo. Então essa engrenagem gira mais rápido do que essa. Além de que, nessa transmissão, essa engrenagem, além de sair com uma velocidade de rotação menor, ela sai com um torque mais elevado. Então ela sai com uma força aqui no eixo maior, um torque mais elevado. Então, por exemplo, se eu tenho uma máquina lá que precisa acionar um mecanismo pesado, né? Eu posso utilizar uma sequência de engrenagens que vai permitir com que eu consiga a velocidade que eu queira e o torque que eu queira lá no final. Isso a gente vai ver lá mais na frente com os trens de engrenagem. Bom, a engrenagem ela pode vir em várias formas. Existem tipos de engrenagens diferentes. Por exemplo, né, ela pode vir assim, desse jeito, com isso aqui que a gente chama de cubo. E aqui o rasgo de chaveta. Esse rasgo de chaveta ele vai fazer a união entre a engrenagem e o eixo através de uma chaveta aqui. Ou ele pode vir na forma de disco, sem o cubo, sem o rasgo de chaveta. E aqui nesse caso, a fixação da engrenagem no eixo vai ser feita de outra forma. Pode ser com parafusado aqui no final do eixo. Existem outras maneiras de você prender uma engrenagem eixo, mas esse não é o nosso assunto de hoje. Essa engrenagem aqui é a engrenagem mais comum. Quando a gente pensa em engrenagem, a gente pensa logo nessa peça daqui, né? Um elemento como esse daqui. Então, essa engrenagem é classificada como uma engrenagem cilíndrica de dentes retos. É a engrenagem mais barata, mais fácil de se fabricar e é mais comum que você visualiza por aí. Essa engrenagem em relação a outros tipos, ela possui algumas características.
Então ela possui além de ter um custo menor, né? Ela apresenta maior ruído, né, do que outros tipos de engrenagem, um ruído mais elevado. Então a engrenagem cilíndrica de dentes retos, né, ela possui a linha aqui, ó, dos dentes, ela é paralela ao eixo, certo? Então é a mesma direção aqui do eixo, certo? Ela é mais fácil de ser fabricada e ela possui uma característica que tem um ruído elevado, né? Então existe com esse ruído, obviamente eu estou perdendo energia, então existe uma eficiência um pouquinho menor do que o próximo tipo que a gente vai ver aqui. Existe também a engrenagem de dentes helicoidais, certo? Que é um exemplo como esse aqui. Então você percebe o quê? Que a linha aqui, ó, do dente, ela é transversal em relação ao eixo. Então ela possui essa característica aqui um pouco diferente, que vai possibilitar ela ter uma transmissão melhor, né? Vamos dizer assim. Ela é mais silenciosa. Sua fabricação é um pouco mais complexa, né? Para você fazer esse dente aqui inclinado. E o tipo de engrenamento dela é diferente. Vamos voltar aqui para a engrenagem de dentes retos. Então o que é que a gente observa aqui? No engrenamento dela, a superfície de contato de um dente com o outro, da outra engrenagem, ela acontece imediatamente em toda a sua espessura, né? Então acontece ao mesmo tempo aqui. Então ocorre dessa forma aqui, né? Já na engrenagem helicoidal, por ela ter o dente aqui com essa inclinação, eu não tenho outra engrenagem aqui desse mesmo tipo, mas acontece o que? Ela não acontece imediatamente, ela começa aqui numa ponta e vai deslizando para a outra. Isso significa o quê? Que a transmissão de um dente para o outro acontece de forma mais suave, por isso gera um menor ruído e uma melhor eficiência aqui na transmissão. Então essa aqui é a engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais. Um outro tipo de engrenagem é a engrenagem cônica. Então essa engrenagem cônica aqui, ó, certo? Ela atua da seguinte forma. Então o engrenamento acontece desse jeito aqui. Então acontece o que aqui? Eu posso transmitir potência entre dois eixos que têm sentidos perpendiculares, certo? Então, a principal característica da engrenagem cônica é essa: transmitir potência em eixos, né? Aqui em sentidos que são perpendiculares ao outro. Nós temos também outros tipos de engrenagens, que é a engrenagem sem fim. Existe também o conjunto pinhão-cremalheira, que é um outro tipo de conjunto de engrenagem. Esse exemplo aí sendo aplicado em uma direção mecânica, em que o movimento de rotação do volante atua gerando um sentido alternativo, né, um movimento alternativo, que vai atuar nas rodas do veículo, né? Seria uma das aplicações aí desse tipo de engrenagem.